Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Amém? Que música maravilhosa que ouvimos e alguns cantaram, porque conhecem também, não é? É muito bom louvarmos ao Senhor, especialmente pensando nessa esperança cristã que guardamos em nosso coração, esta esperança que envolve realidades da vida futura, da consumação dos séculos. Hoje nós estamos trazendo mais um sermão dentro desta série que começamos há algum tempo atrás, especialmente nos domingos à noite, falando sobre a cosmovisão cristã, ou seja, a visão cristã do mundo, da realidade. E eu sempre tenho perguntado quais são as 4 fases desta cosmovisão, e frequentemente o nosso operador ali coloca aqui para vocês a resposta. Mas hoje ele não vai colocar, eu não passei esse bizu para ele, não é? E nós vamos ver então se vocês finalmente já sabem, porque não é possível terminar esta série, não é? E você que está aqui todo domingo e ainda, se você ainda não sabe, hoje você tem mais uma chance, não é? Então nós temos 4 fases nesta percepção, nesta compreensão a partir da Bíblia, da realidade, do que Deus faz, do que Deus está fazendo e da interação do ser humano com Ele. A primeira é a segunda é a terceira e a quarta. Eu acho que uns 45% falou certinho, né? O restante foi no embalo. Mas é isso mesmo. E nós estamos falando nesses últimos domingos sobre a consumação. Provavelmente hoje é o penúltimo sermão. Eu digo provavelmente porque às vezes eu faço um planejamento e depois quando eu estou estudando eu sinto que preciso falar mais alguma coisa, né? Mas provavelmente hoje é o penúltimo sermão desta série, falando então agora sobre a consumação. E quando nós olhamos para o futuro, esse futuro que não é o futuro imediato, o que nós podemos prever? Nós já falamos aqui de algumas coisas que a Bíblia traz com muita clareza que vão acontecer. O juízo de Deus, falamos sobre isso. Falei no domingo passado sobre a Nova Jerusalém, aquela cidade santa onde vamos habitar, que desce do céu. Falamos sobre a ressurreição dos mortos. Abordamos vários aspectos de fatos que vão acontecer na consumação dos séculos, que começa exatamente com o advento da vinda do Senhor Jesus. O que nós podemos prever, então, em relação ao que vai acontecer depois? É importante destacar que esta predição, ela não é fruto de adivinhação. A gente imagina, acho que vai ser assim. Também não é resultado de um estudo sociológico. Há pessoas que estudam a realidade atual e fazem uma previsão. Daqui a 20 anos vai acontecer isso, talvez vai ter a cura deste tipo de doença. A tecnologia vai atingir esta situação. Esse tipo de estudo não funciona quando nós pensamos nas coisas que estão para além desta vida aqui na Terra. Então não é um esforço humano. Se não é um esforço humano, nós temos que entender que é preciso uma revelação de Deus. E Deus revelou algumas coisas acerca do futuro, nesse tempo da consumação dos séculos. Ele não revelou tudo, não revelou todos os detalhes. E, na verdade, sejamos bem sinceros, esta revelação em alguns momentos parece um pouco confusa, porque o livro de Apocalipse não traz com clareza tudo o que vai acontecer e nós não entendemos tudo com muita clareza. Nem mesmo os estudiosos da Bíblia, todos os estudiosos sérios, concordam nos detalhes sobre como tudo vai acontecer. E por que esta limitação? Porque João teve uma visão, mas aquilo que ele viu é tão sublime, é tão grandioso, que eu creio que ele não encontrou todas as palavras adequadas para poder descrever. Ele faz uma descrição, em alguns aspectos, simbólica. E aquilo que eu procuro trazer para os irmãos, não é nada assim, puxa vida, nunca tinha pensado nisso. É algo simples, é algo que está claro. É algo que aquilo eu diria, não tem dúvidas. Você lê e pode entender isso claramente. Porque há coisas que são assim, dependem de uma interpretação mais aprofundada, de um estudo mais aprofundado. E eu não tenho essa habilidade de chegar tão fundo assim. Eu leio um artigo, leio outro, leio um teólogo, e confesso que eu fico às vezes um pouco mais confuso do que claro. Mas aquilo que eu acredito, aquilo que para mim está claro,
é o que eu tenho compartilhado com vocês. E uma coisa eu tenho muita clareza, que nesse tempo, na consumação dos séculos, nós teremos sim uma vitória definitiva sobre o mal. Uma vitória definitiva sobre o mal. E repito, esta vitória sobre o mal, ela não é construída por um esforço do homem. Esta vitória contra o mal que existe na terra não é fruto da evolução do ser humano. Porque alguém pode imaginar que isso vai acontecer. Não. Lá os povos primitivos eram bárbaros, se matavam uns aos outros por terra, haviam chacinas incríveis, havia escravidão, havia situações tão terríveis. E o mundo está evoluindo, está melhorando, o homem está ficando mais civilizado, então vai chegar um dia em que vai haver uma harmonia na terra. Vai chegar um dia em que os homens vão se entender, porque eles vão perceber que é muito melhor seguir o caminho do bem. Um dia as desigualdades vão terminar por esse esforço de políticas adequadas no mundo inteiro. Não, meus irmãos. Esta sociedade ideal, esse projeto ideal, nunca será alcançado pelo esforço humano. Lamento dizer. O que não significa que nós não temos que lutar por isso, ou trabalhar por isso. Mas nós temos que ser realistas em relação a essa situação. Sabe por quê? Porque não é o que a Bíblia prevê. A Bíblia não prevê que o ser humano e a humanidade como um todo vai evoluindo de tal maneira a construir uma sociedade perto daquilo que Deus planejou e sonhou. Nós precisamos reconhecer que o mal afeta a humanidade desde a queda, como temos falado. E aí quando a gente olha a história, a gente vê tantos conflitos, tantas guerras, tantos abusos, tantas coisas terríveis. Mas nós não precisamos apenas olhar para a história lá do passado. A gente olha o mundo ao redor e percebe que muita coisa não mudou ainda. A gente percebe a desigualdade, a gente percebe a miséria, a gente percebe o egoísmo, a gente sabe que existem campos de refugiados, a gente sabe que pessoas são perseguidas por causa das suas ideologias, por causa da sua fé. Esta semana mesmo nós recebemos aí uma trágica notícia de um missionário cearense, cristão, que trabalhava lá no Quênia, pregando a mensagem do Evangelho ali, foi brutalmente assassinado. Isso é fruto de um mundo onde impera o pecado. Um mundo onde há muita violência, onde há conflitos na família, tantos anos de construção da sociedade, da família, e as pessoas não conseguem se entender. Um mundo em que tantos são dominados pelas drogas, um mundo onde as pessoas estão com o coração cheio de ansiedade, onde há destruição da natureza, onde há conflitos armados. Quando é que nós podíamos imaginar que a essa altura do campeonato, em plena Europa, haveria uma guerra como essa que está acontecendo? Por mais que o homem se desenvolva em muitas áreas, por melhores que sejam as boas intenções, por mais que o ser humano cumpra o mandato cultural lá de Gênesis de trazer progresso, temos que reconhecer, não foi extinta da face da terra a cobiça, a maldade, o egoísmo. E o que a Bíblia prevê, meus queridos irmãos, não é que vai haver uma evolução e uma melhoria para todos, para o globo inteiro, para todas as pessoas. Não. Infelizmente, apesar de todos os esforços humanos, não é essa a perspectiva bíblica. Quando Jesus Cristo fala sobre um triste cenário nos fins dos tempos, os discípulos perguntam a ele, e está registrado lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. Dizem os discípulos para Jesus, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, eles estão perguntando para Jesus o que vai acontecer nos fins dos tempos e na vinda de Jesus, porque eles já estabeleceram essa conexão entre o fim dos tempos, a consumação dos tempos e a vinda de Jesus. E Jesus não os repreende por isso, Jesus aceita esse pressuposto. E em cima disso, Jesus dá a seguinte resposta: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores.
Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por minha causa. Naqueles tempos, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A partir desta declaração de Jesus, nós podemos afirmar que a apostasia, a maldade e o sofrimento aumentarão no fim dos tempos. Eu sei que a história da humanidade é manchada por guerras, por conflitos, por sofrimento de toda sorte. E muitas vezes esse sofrimento acontece até mesmo com o povo de Deus, quando ele se desvia dos caminhos do Senhor. Isso afeta a sociedade e afeta o próprio povo de Deus. Depois daquele tempo de tantos milagres, de tantas bênçãos, quando o povo entra na terra prometida, não se passa muito tempo. Pouco depois da morte de Josué, o povo já começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Já começa a ter um tempo de apostasia. A Bíblia diz que aquele tempo era um tempo em que cada um fazia o que seu coração se inclinava a fazer, porque não havia liderança, não havia alguém que pudesse dar um rumo certo e aplicar a palavra de Deus. E nós vemos quantas coisas terríveis aconteceram naquele povo, com aquele povo naquele contexto. Quantas aberrações, quanta dor, quanto sofrimento. Leia o livro de Juízes, você vai ficar escandalizado. Se você não leu, leia, porque este é o quadro. Depois vem um profeta que chama o povo ao arrependimento, consegue colocar o povo nos trilhos novamente, mas de repente vem outras situações e vem um rei que não segue a proposta da palavra de Deus. E depois vem outros reis e o povo vai se afastando novamente. Aí vem o exílio babilônico, que é um tempo de punição, que é um tempo de sofrimento, porque o povo se afasta dos caminhos do Senhor. Então, a apostasia, na verdade, não é uma coisa propriamente nova que vai acontecer no fim dos tempos. Ao longo da história do cristianismo, nós vemos isso. Lá nos primeiros anos, os cristãos sendo perseguidos, sendo martirizados, exemplos de fidelidade que nos inspiram. Mas os anos vão passando e até mesmo aquelas igrejas que eram fortes ali no Oriente Médio, muitas delas desaparecem. Porque o povo foi se afastando dos caminhos de Deus. E a gente chega, por exemplo, na Idade Média, quando poucas pessoas realmente conheciam a palavra de Deus e havia toda uma religião formada completamente fora dos padrões do Novo Testamento. É preciso, então, um reavivamento para que as pessoas possam se voltar para Deus, se voltar para a palavra de Deus. E assim tem sido a história até os dias de hoje. Altos e baixos. Mas o que a Bíblia está dizendo e o que Jesus está dizendo é que no final dos tempos vai haver um tempo de grande apostasia. E nós não sabemos se esse tempo que nós vivemos é o tempo final. Mas que é um tempo de grande apostasia, podemos afirmar que é. Existem outros sinais por aí que aparecem com os tempos, sinais na terra, sinais na sociedade, mas um dos mais evidentes na minha visão é exatamente esse, porque muitas pessoas, cada vez mais pessoas professam que Jesus é o Senhor da sua vida, mas eles não sabem realmente o que estão professando, porque tem uma visão de Cristo distorcida, não tem uma visão do que é realmente seguir a Jesus Cristo e usam o nome de Deus em vão. Isso sem falar em muitos que conheceram a palavra de Deus genuinamente, estavam na igreja, participavam dos cultos, serviam ao Senhor, mas esfriaram a sua fé. Não é um tempo de esfriamento. Eu tenho absoluta certeza que você conhece pessoas que antes tinham um compromisso verdadeiro, genuíno com o Senhor, e hoje estão longe dos caminhos do Senhor, e a gente pergunta por quê? Não há uma explicação. Por aumentar a iniquidade, há um esfriamento na fé até mesmo dos cristãos. Com o crescimento de número de pessoas que se dizem cristãs, a diferença entre a vida de um cristão e não cristão parece cada vez menos nítida. De repente, vemos no contexto do povo de Deus os mesmos problemas que vivemos nas vidas de quem não tem um relacionamento com Deus. Não é isso que Deus planejou, mas é isso que vai acontecer no fim dos tempos. E podemos dizer que já está acontecendo nos nossos dias. Então, meus queridos irmãos, quando nós falamos sobre a vitória sobre o mal que vai acontecer no futuro, esta vitória ela é precedida por um tempo de aumento da iniquidade, por um tempo de aumento dos abusos, por um tempo de escândalos. Eu não sou tão velho assim. Já cheguei na terceira idade, não parece não, mas já cheguei.
né? Tenho 62 anos. Mas sabe qual é uma coisa que eu percebo claramente diferente dos nossos dias, dos dias atuais, para os tempos que eu era adolescente, criança? É que os escândalos envolvendo pessoas que se dizem cristãs eram em muito menor número do que hoje. Você sabe disso. Hoje tem site na internet especializado em fofoca gospel. E a fofoca gospel é o seguinte: olha, o cantor tal, ou o pastor tal, ou fulano de tal, que é um influencer tal, traiu a esposa, bateu na esposa, confusão danada, está com o lar destruído, os filhos seguindo caminhos completamente diferentes da vontade de Deus. É ou não é? A gente não vê isso todo dia? Qual de nós já não se escandalizou com uma pessoa que você admirava, que parecia seguir corretamente no caminho do Senhor, mas que de repente a pessoa foi se desviando por outro caminho e se tornou, na verdade, um falso profeta? Todos nós, se olharmos com atenção a palavra de Deus e vermos o que tem sido ensinado por aí, o que tem acontecido em algumas igrejas, há anos atrás a gente viu isso lá na América. E a gente ficava impressionado com algumas coisas que aconteciam lá. Mas, infelizmente, no nosso Brasil hoje, nós importamos essa situação. Nós trazemos para cá essas mesmas situações. E quando eu vejo a palavra de Deus falando sobre os fins do tempo, eu percebo que algumas coisas se encaixam nesta previsão de Jesus. Pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas que, na verdade, parecem não ter nenhum compromisso com Ele. Quanto sofrimento no mundo nos dias de hoje. Além do esfriamento na fé, esta epidemia que ceifou milhares de vidas. Mesmo com todo o conhecimento tecnológico, os cientistas, a sociedade não foi capaz de vencer rapidamente esta pandemia. E nós não sabemos quando isso poderá acontecer novamente. Há um avanço do mal. Há conflitos em todas as áreas, a começar da família. E a Bíblia fala sobre tudo isso como um sinal do fim dos tempos. Filhos rebeldes, nação contra nação, reino contra reino. Mas a Bíblia fala também que no final dos tempos, grandes batalhas e terríveis acontecimentos marcarão esse tempo. Então nós já temos um cenário difícil, mas podemos dizer que no fim mesmo, porque a Bíblia fala aqui de princípio de dores, a situação global será ainda mais difícil. Porque o Apocalipse apresenta uma visão trágica do fim dos tempos. Muito do sofrimento que a igreja tem hoje já no mundo, a tendência não é de melhorar. A tendência é de mais perseguição. Porque em um determinado momento vai surgir um anticristo. Já existem outros anticristos, o apóstolo João fala sobre isso na sua carta. Porque anticristo é todo aquele que nega a Jesus, ou todo aquele que quer ocupar o lugar de Jesus, ou nega a eficácia da obra de Jesus. E surgem então os falsos messias. E esse anticristo pode ser tanto um poder político quanto um poder tecnológico. O livro de Apocalipse fala sobre bestas que atormentarão a muitos. O Apocalipse fala sobre a grande tribulação. E, sinceramente falando, é muito difícil você prever com exatidão a sequência e os detalhes de todos esses acontecimentos. Mas a gente não pode deixar de ler o livro de Apocalipse e não perceber algumas coisas muito fortes que vão acontecer. A destruição de grande parte do planeta, convulsão no sistema solar, a natureza revolta, os cavaleiros do Apocalipse trazendo fogo, fumaça, enxofre, e a humanidade, num determinado momento, fica desesperada com o que está acontecendo. E há um texto que retrata isso muito bem. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16, nós lemos: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderão em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então a gente percebe que no fim dos tempos vai haver realmente uma grande convulsão, e pessoas estarão desesperadas, e estarão diante de um poderio muito grande de Deus, e muitos, porque sabem dos seus caminhos, vão tremer de medo, vão ficar desesperados. O cenário é assustador. Mas o que é que vai prevalecer no final?
O que vai prevalecer no final, meus irmãos, é a vitória de Jesus. Jesus vencerá o mal e implantará o seu reino definitivamente. É esta a ênfase que nós temos no Novo Testamento e é esta a ênfase do livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, o grande inimigo do homem, o inimigo que assola a humanidade em muitos conflitos, é exatamente a morte. E este inimigo será vencido definitivamente. Ele já teve uma grande derrota quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas a consumação disso para todas as pessoas que nele creem se efetivará no futuro. E aí então é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, mais adiante ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então esta percepção da vitória sobre a morte, a vitória total, é que levou inclusive os primeiros cristãos e muitos cristãos e até os nossos dias a enfrentarem com coragem toda a perseguição, porque eles sabem que o inimigo pode matar o corpo, mas não mata a alma, porque ele já tem a vitória da ressurreição assegurada. Nosso grande inimigo, o grande inimigo da humanidade continua sendo a morte. E quando nós pensamos no futuro, esta é uma vitória que nos está garantida. Porque a morte é resultado do mal, a morte é resultado do pecado, a morte é uma consequência do pecado. E o pecado sendo eliminado, a morte também é vencida. No Novo Testamento, a tônica com relação ao futuro é sempre da vitória de Jesus. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Então ele fala de uma situação de iniquidade do mundo, de um poder do mal. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá a manifestação de sua vinda. Então o poder de Jesus é tão grande, o poder do rei é tão grande, que ele apenas com o sopro da sua boca vai vencer o inimigo. Não há comparação, por mais forte que possam parecer as forças do mal, com o sopro, esse inimigo será destruído. E o livro de Apocalipse, ele é escrito por João quando ele está numa situação extremamente difícil. É bem verdade que a ilha de Patmos é um lugar muito bonito. Eu já estive lá há alguns anos atrás. Mas é um lugar bonito para passear. Não um lugar adequado para você ficar preso. E João não estava lá no resort, ele não estava lá passeando num transatlântico e aportou ali e ficou ali algumas horas. Não, ele estava preso lá. Se ele estava fazendo trabalhos forçados, eu não sei. Mas o fato é que ele estava exilado, longe da sua família, longe dos outros irmãos. E ali naquela situação de aprisionamento pelo Império Romano, a quem os cristãos desafiavam com a sua mensagem, o apóstolo João tem esta visão do futuro. E ele vê então a vitória que virá através de Jesus Cristo. Ele tem esta visão clara da vitória. Tem coisas que nós não entendemos que João escreveu e falou, mas é muito claro, é muito nítido na Bíblia, na visão de João que ele compartilha conosco, esta percepção da vitória que Jesus Cristo tem. Por isso Jesus Cristo promete, lá em Apocalipse 3, 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no trono. Ele tem uma visão de Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que é vitorioso. E a imagem que aparece lá em Apocalipse, muitas vezes é de um cordeiro, porque foi sobre a obra do cordeiro que nos traz a vitória. É a morte de Jesus Cristo que nos traz a vida. É a morte de Jesus e a sua ressurreição que faz dele um vencedor. Por isso esta imagem do cordeiro. E lá no capítulo 5, versículo de 7 a 10, nós lemos, veja só esta visão de João acerca de Jesus. Ele se aproximou, ele, Jesus, recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro,
Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos que cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, uma visão maravilhosa do Cordeiro que entrega o seu sangue, de Jesus que morre na cruz, e o seu sangue tem um benefício para toda a humanidade, gente de todos os lugares, de todas as tribos e raças são abençoados. E aí ele diz, esses que foram salvos reinarão com o Senhor para sempre. É uma visão de vitória, que visão maravilhosa. Não é de alguém que está sendo derrotado, não é de um empreendimento de alguém que está sendo massacrado, não. E João conseguiu colocar em palavras o que ele viu desta maneira. Mas eu tenho certeza que o que ele viu foi mais glorioso do que aquilo que ele conseguiu transmitir. Mas mesmo assim, uma visão impactante. Veja só lá em Apocalipse, ainda no capítulo 5, nos versículos 11 a 14. Eu olhei então e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E ele prossegue dizendo, depois de ouvir de todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, em tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém. E não só apenas os cristãos vão dizer isso, mas todos vão reconhecer esse poderio do Cordeiro e dizer, que ele seja louvado. Mais adiante, na sequência, há uma descrição de pragas. As maldições sobre a terra, cavaleiros do Apocalipse, conflitos no mundo espiritual. Mas lá adiante, no final, o que acontece? Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam, e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E aí a Bíblia apresenta seres celestiais se prostrando e adorando ao Senhor, e eles se prostram diante do Senhor e eles dizem, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, que é, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. É a consumação dos séculos, é o reinado soberano de Deus sobre todas as coisas, de forma que ninguém vai ter dúvidas disso. E no capítulo seguinte, nós vemos o destino daquele que trouxe o mal à terra. Eis que ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, pois ele foi lançado, Satanás, fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Nós sabemos que esse é o papel de Satanás hoje. Continua nos acusando, mas aqui agora ele é lançado da presença do Senhor. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Em seguida, nós temos um confronto, mais um confronto, entre Jesus e as forças do mal. E a imagem que nós temos aqui em Apocalipse 19, versículo 11 a 21, é de Jesus como aquele que vem agora, não como um cordeiro, mas ele veio montado num cavalo branco, significando certamente a pureza da sua obra. Ele tem um manto vermelho, simbolizando o seu sangue, o sangue do cordeiro. E ele vem com todo um exército celestial. E a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada. E no seu manto e na sua coxa tem uma inscrição, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele chama todos para assistirem à batalha final. E aí João descreve o que acontece, Apocalipse 19, 19 a 21. Então eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunirem para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, que é Jesus, e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. É o diabo que está sendo preso.
e ele é solto por um tempo. Mas veja o seu destino final, Apocalipse 20, 20 na sequência. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Então esse é o destino do diabo, um tormento eterno, quando o Senhor Jesus implantar o seu reino de forma definitiva. A própria morte e o Hades, lugar da morada dos mortos, é personificado aqui. O que acontece com a morte e com o Hades? Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo, o lago de fogo que é a segunda morte, Apocalipse 20, versículo 14. Meus irmãos, esses são apenas alguns flashes que indicam claramente que a vitória é do Senhor Jesus, que a vitória é nossa, que a vitória é dos salvos. Nós não temos que ter dúvidas sobre isso. O mundo pode piorar cada vez mais, as situações podem ficar muito difíceis, pode haver muita injustiça, muita dor, mas a vitória final nos está assegurada em Cristo Jesus. Amém? Tempos de tribulações, grandes batalhas, no presente grandes batalhas no final, mas a certeza da vitória. Precisamos então alimentar a nossa esperança, cultivar essa esperança, mesmo quando nós vemos tantas situações de dor, de sofrimento, e as perspectivas às vezes não são boas. A perspectiva de que o reino será consumado. Nós podemos muitas vezes ficar perplexos, mas lembremos, a história não acabou. Esta certeza da vitória que tem movido os mártires ao longo dos anos. Essa certeza da vitória é que nos leva a permanecermos firmes na fé, apresentando outros para Jesus. Que nós possamos olhar para Jesus e vê-lo como esse Jesus fascinante, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cordeiro de Deus. E é interessante que diante de todas as revelações, sabe o que aconteceu com João? Está lá na última página da sua Bíblia, não sei se você já percebeu isso. João fica tão impactado com essas revelações que ele se ajoelha diante do anjo que traz as revelações para ele. E ele quer adorar esse anjo. E sabe o que o anjo fala para ele? Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Sabia disso? Ele está tão impactado que ele quer adorar até o anjo que trouxe as revelações para ele. Não, esta percepção, esta visão, deve levar você à adoração a Deus. Esta certeza da vitória deve levar você a se prostrar diante de Deus, porque Ele sim é o grande vencedor. Ele derrotará todo o mal. Aleluia. Amém. Vamos orar? Pai do céu, esperança maravilhosa, esta que nós temos, mesmo em meio a situações que nós não entendemos, de tanta dor, de tanto sofrimento nesse mundo, de injustiças. Senhor, alegra o nosso coração, saber que no final a vitória é nossa, porque estamos contigo, Senhor. E ajuda-nos a permanecer fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos a valorizar o sacrifício do Teu Filho Jesus, o Cordeiro Imaculado. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuar testemunhando esta fé e essa esperança. E louvado seja o Teu nome, porque Tu és dono de todo o poder, e o Senhor merece toda a glória. E é em nome do Teu Filho glorioso que oramos. Amém.